O tema da dignidade humana é um conceito fundante da história da civilização e o seu estudo comporta diversas dimensões antropológica, filosófica, jurídica, como reconhece a doutrina mais avançada. Sua importância para a literatura não é diferente. Desde Antígona, diversas são as obras que se voltam à discussão do tema. Na Constituição de 1988, a dignidade da pessoa humana foi alçada a um pilar fundamental da República. Mas em que base a nova ordem constitucional trata desse compromisso e dessa complexa articulação prática? Há uma medida de dignidade humana? De que forma a literatura pode ajudar o direito a compreender essa questão? Esta e outras questões serão debatidas no programa de hoje, que trata do tema dignidade humana. Fique com a gente porque o Direito e Literatura está começando agora. Olá, a partir de agora você acompanha um debate que conta com a participação de professores de diferentes áreas do conhecimento que vão nos ajudar a entender questões do direito e da literatura contemporânea por meio de obras literárias. O Direito e Literatura, que começa agora, tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos e da Rede Brasileira de Direito e Literatura, e hoje vai debater o tema dignidade humana, e para isso recebemos no estúdio Catherine Rosenfeld, professora de Filosofia e Literatura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, José Luiz Bolzan de Moraes, professor de Direito da Unicinos, e Alfredo Copete, professor da Unijuí, que é o nosso convidado especial de hoje. Sejam bem-vindos. Vou começar com a Catherine. Na verdade, eu trouxe o Otelo, que vou falar mais tarde, mas eu queria primeiro começar com uma colocação sobre a noção da dignidade, né, a partir desse contexto trágico, seja ele de Shakespeare, seja ele dos clássicos. A própria noção de dignidade para os clássicos, para os poetas trágicos, é uma noção complicada. Ela é paradoxal porque, de um lado, ela coloca uma meta a ser atingida, ou seja, o ser humano tem que se alçar, né, acima de algo, acima da sua própria naturalidade. Por outro lado, esse esforço em direção à dignidade é uma transgressão em si mesma, né? Então, o interessante, né, da abordagem poética e que ela não dicotomiza desde o início, como faz o direito, como faz a filosofia, né, colocando o que é, né, certas normas, né, do que seria a dignidade, mas coloca a dignidade como um paradoxo em si mesmo, ou seja, quem melhor expressou isso foi o romancista austríaco Robert Musil, que disse num determinado momento, quando ele refletiu sobre o trágico, sobre o problema da dignidade, né, ele diz, o trágico burguês, ou seja, o trágico simplificado, sempre é representado como um conflito entre duas leis. Mas o trágico poético é um conflito que está dentro da própria lei, ou seja, a lei que diz que o homem tem que ser digno, né, que ele tem que se alçar à dignidade e que assim entra em conflito consigo mesmo, porque esse esforço de alcançar a dignidade reproduz os conflitos interminavelmente, né? Então, nós temos ali esse problema da racionalidade, né, que vira autocontraditória. Uhum. Depois eu quero aprofundar essa questão, mas eu acho que ela é decorrente, né, na sequência. O Alfredo. Bem, eu trouxe uma obra de um autor brasileiro, né, Rubem Fonseca, né, Feliz Ano Novo. Na verdade, o texto dentro da obra Feliz Ano Novo, que trata de uma questão bastante contemporânea, relacionada à violência, relacionada a uma situação de exclusão de pessoas que estão necessitadas, inclusive fisiologicamente, com fome, né, mas que em alguma medida vivem no mundo do crime, né, 3 amigos, e que
buscam, numa noite de Réveillon, né, algo para comer. E eles, na verdade, começam a dialogar entre eles com uma linguagem muito pesada, bem do Rubem Fonseca, né, dizendo que, olha, nós queremos buscar, talvez, macumba, né, vamos esperar o peru, a galinha da macumba para podermos matar nossa fome, até que um deles tem uma ideia e diz o seguinte, olha, não, o Lambreta, nosso amigo, né, deixou umas armas aqui, quem sabe nós vamos assaltar um lugar, né, quem sabe uma festa de um bacana, e eles, na verdade, com toda a necessidade humana que tem, né, e reconhecendo-se numa exclusão própria deles, eles se dizem, não, vamos entrar numa casa e vamos fazer o que tem que fazer. Eles entram, eles matam, eles torturam, eles não têm nenhuma compaixão com o próximo, porque, na verdade, eles estão, né, bem da tragicidade do Rubem Fonseca, eles estão devolvendo aquilo que lhe deram, né? E eles têm N passagens, né, no conto, né? Eu reservei uma aqui, que eles dizem quando entram na casa, né, dizem o seguinte, podem também comer e beber à vontade, ele disse, né, o dono da casa. Filho da puta, as bebidas, as comidas, as joias, o dinheiro, tudo aquilo para eles era migalha. Tinham muito mais no banco. Para eles, nós não passávamos de 3 moscas no açucareiro. Então, acho que é a questão da dignidade colocada na realidade, né, de uma violência que está praticamente corriqueira, né, na sociedade atual. Né, e que, por outro lado, vem de uma circunstância clássica, né, a dignidade, dignitas, né, é o status. Né, na Roma Antiga é o status que tem o imperador, que tem o nobre, que não tem o plebeu. Né, e romper com a dignidade como status foi o grande problema da civilização e que foi o que o direito enfrentou atualmente, e tenta enfrentar atualmente, né, mesmo de forma incipiente, essa grande questão de romper com a ideia de dignidade como status. Dar dignidade para aqueles que não estavam nem no conceito. Exatamente, exatamente. Porque... E o conto é uma espécie de tomada. Eles, na verdade, mais do que uma tomada, é uma declaração, né? Eles se declaram dignos, né? Uhum. Obviamente, rompendo com a dignidade alheia, né? Claro. Mas, e aí é o grande dilema do direito, como manter a dignidade de todos. Acho que essa é a grande questão. O Bolzan. Bom, eu trouxe um Philip Roth, A Humilhação, que é um texto do Roth, é o 30º romance dele, que na realidade, à primeira vista, parece não trabalhar com o tema da dignidade. Né? Trabalhar muito mais com o tema do próprio título do livro, que é a humilhação, na medida em que a história a descrição, né, do fracasso, né, de um grande ator, Axler, que é o personagem principal do enredo, que é um ator reconhecido de teatro, e que de uma hora para outra se vê sem capacidade de continuar atuando. Ele vai começa nessa crise, vamos dizer assim, e ele é convidado a fazer uma peça do Shakespeare e não consegue, e vira um fracasso total, e ele não consegue se reerguer, né, não consegue se retomar. Né? É uma passagem que o próprio agente dele busca ele, que ele se retira para uma casa de campo que ele tinha, e o agente busca ele para dizer, quem sabe, vai sendo convidado para uma nova peça, vai trabalhar com um profissional que vai reconstruir, e ele não consegue, não quer, desiste disso, e acaba encontrando, é visitado, na realidade, por uma filha de um casal de amigos, né, da mesma faixa etária deles, né, ele que tinha visto nascer, e ela hoje está com 40 anos e ele com 65. Ela vai trabalhar numa universidade próxima dessa casa de campo dele, e eles acabam, só que ela era homossexual até pouco tempo, e eles acabam tendo uma relação afetiva. Ela assume ele, porque ela estava na verdade, com a decana da faculdade, onde ela estava trabalhando. E ele percebe desde logo, primeiro, a questão dos pais dela, ou seja, há um drama dele, porque os pais eram amigos dele, na realidade, da mesma geração dele,
aí ela não queria. E, por outro lado, ele dá conta também da sua própria relação, das diferenças, tal, da impossibilidade da relação. Mas, ao mesmo tempo, talvez por conta da humilhação que ele estava profissional, ele acaba assumindo essa relação e leva até os seus limites e tal. E chega um dia que ela diz, olha, não quero mais. Na verdade, uma série de fatos, ela não quer mais. E aí ele acaba de novo, vamos dizer assim, afundando novamente. E chega ao final, cometendo suicídio, que é, na realidade, assim, as mesmas coisas que ele se defrontava, que ele sempre se questionava nos seus próprios papéis no teatro. Então, vamos dizer assim, essa humilhação me parece que coloca talvez uma dimensão da questão da dignidade para além da questão da inclusão, de ter alguma coisa, mas a questão da dignidade como o ser alguma coisa. Ser algo que dialoga com aquilo que a Catherine estava falando no início. Retomando esse elo, eu queria voltar à questão do status, né? É uma coisa interessante que me chamou muito a atenção quando eu cheguei no Brasil, que no Brasil, por causa de uma conjuntura histórica, né, o status está muitas vezes ligado só à posse, né, à posse de bens materiais, né, e tem muito menos valor o status que vem de dentro de um trabalho, de uma contribuição que não passa, né, pelo enriquecimento, né? Então, nesse livro, que aliás foi representado quando eu cheguei no Brasil, foi uma das coisas que me marcou, né? E como o retorno do recalcado, né, de uma certa opulência que vincula o status apenas com a posse de bens materiais, né, que é uma coisa que vira crescentemente irritante no Brasil, né, essa coisa tipo Miami, Las Vegas, né, esse aspecto que a sociedade brasileira está a ideia da dignidade do ter. A dignidade ligada a um status de excelência profissional, de contribuição para a comunidade, de outras formas de dignidade, né? Essa falta de uma malha mais fina, né? De dignidade simbólica, é uma coisa extremamente triste, né? E ali realmente esses rapazes são como o retorno do recalcado, né? Que se manifesta, né? A animalidade, digamos, sem mais inocência, né? Interessante que isso que está dizendo e no cotidiano, assim, o sentido das palavras, né? A Catherine está usando o recalcado no sentido psicanalítico, mas como no cotidiano a palavra recalcado acaba também transmitindo que esse fulano é um recalcado. E isso, os recalcados, nesse outro sentido, que foram na casa do burguês, no conto do Rubens, tem a ver com o próprio sentido popular, né? Então, da palavra recalcado, né? E o professor Bolzan, eu fiz um caminho mais simples, porque ao invés de ler o livro, eu vi o filme. Mas ele não deu spoiler mesmo, embora ele disse, cara, suicídio, mas vale a pena ler o livro e ver o filme, porque não é assim simples suicídio. Então ele não deu spoiler, ele não vai dar também o spoiler aqui, porque a questão nem é essa. Mas é muito bonito o filme, é com atores muito bons também. É o Pacino, né? O Al Pacino, né? Mas o texto eu não conhecia ele, assim, não li todo o livro esse. Eu tenho, mas não acabei não lendo e me surpreendi agora mesmo com ele é muito forte também por conta da própria descrição, vamos dizer assim, da relação que se estabelece entre o Axler, que é o ator principal, e a Pedin, que é a filha dos amigos da infância, desde sempre. E que, na verdade, os pais dela também estão ligados ao teatro, só que não tiveram sucesso. Então tem todo um contexto. Só uma coisa, qual é o livro que tens ali, Catherine? Eu tenho Otelo. Eu trouxe Otelo porque depois eu quero falar também desse encadeamento, né, da dignidade da mulher, dignidade do outro, étnico, etc. Eu quero aproveitar ainda antes no primeiro bloco para falar sobre fazer um comercial aqui do
do livro, que tem a ver, obviamente, com a discussão, tanto é que quando eu abri o programa eu falei em Antígona, na chamada, né? A Catherine está lançando o livro Antígona, Intriga e Enigma, Sófocles, lido pelo poeta Hölderlin. Catherine Rosenfeld, a câmera consegue pegar bem, é pela editora Perspectiva, ela chama Perspectiva ainda ou é Poiesis? Não, é Perspectiva. Ah, Poiesis Perspectiva. é a casa de Guilherme de Almeida, Ah, tá. que apoiou a publicação. Sim. Então, que ela tem duas capas, né? Tem a capa normal da Perspectiva, né? E é um texto que a Catherine foi buscar no original do Hölderlin, que teria feito uma leitura equivocada de Sófocles, e a Catherine demonstra que é um modo como o Hölderlin, um homem do seu tempo, faz a leitura do Hölderlin. É um livro precioso e que nós aqui É uma leitura aproveitamos. Inovadora, né, do Sófocles, que realmente traz à tona coisas muito modernas. Há várias versões sobre Antígona. Eu mesmo tenho uma tese sobre Antígona. Tem tantas, né? A minha tese é mais radical, mas ela é mais política, assim, no sentido brasileiro. Eu sigo um pouco Sérgio Buarque de Holanda, que acha que é antigo, que a leitura que se faz no Brasil é Antígona, fica fofinha, enfim. Mas, enfim, acho que essa aí, nada fofa. Essa aqui é ela bem não é dura. nada fofa. Então, parabéns, Catherine, pelo livro. Está aqui, estou indicando a todos, em todo o Brasil. O Direito e Literatura faz uma pausa para um rápido intervalo. Na volta, continuamos a discussão sobre o tema dignidade humana. No próximo bloco, vamos falar mais sobre o assunto através da formação de seu conceito. A gente já volta.